Se você quer construir uma casa em 2026, seja para morar ou até para vender com lucro, o financiamento de construção da Caixa é a forma mais inteligente e barata de fazer isso acontecer. Mas 90% das pessoas começam errado e perdem tempo e dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar o processo completo do jeito certo, com todas as atualizações mais recentes que foram divulgadas pela Caixa. Esse aqui é o vídeo mais atualizado para te mostrar o passo a passo completo do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal. Olha, quando a gente fala de financiamento de construção da Caixa, você precisa saber de cara que existem duas modalidades principais. A primeira é o financiamento de construção em terreno próprio, que é quando você já tem um terreno no seu nome e vai financiar só a construção. A segunda é o financiamento de aquisição de terreno e construção, que é quando você compra o terreno e constrói a casa, tudo em um único processo. A maioria das pessoas acha que é só chegar na Caixa, pedir o dinheiro e pronto, começa a construir. Mas a realidade é completamente diferente. O que eu vou te mostrar hoje é o passo a passo completo da segunda modalidade, que envolve mais etapas, mais detalhes e mais coisas que podem dar errado. Porque se você entender esse processo mais complexo, o outro fica moleza, tá? E a propósito, eu sou Lucas Valadão, engenheiro civil e já gerenciei mais de 30 milhões em obras financiadas. Esse é o meu trabalho e é isso que eu faço o dia todo. E antes da gente entrar no passo a passo, tem uma coisa crítica que você precisa entender: as regras do jogo do financiamento. Esse financiamento é para residências unifamiliares, uma casa por terreno, um financiamento por vez. E é para pessoas físicas que tenham nome limpo, renda comprovada e que não tenham nenhum financiamento ativo na Caixa. Ah, Lucas, mas eu já tenho um apartamento financiado pela Caixa. Acabou para mim? Calma, existe uma estratégia. Você pode fazer uma portabilidade passando esse financiamento ativo para outro banco. E pronto, agora você não tem mais nada ativo na Caixa e consegue financiar a construção da sua casa. Entendeu as regras? Então vamos ao que interessa: o passo a passo completo para financiar a compra do terreno e a construção da sua casa. Primeiro ponto, aprovação de crédito. O primeiro passo, e muita gente pula isso, é procurar um correspondente da Caixa. Não vai direto na agência porque você vai ser mal atendido pelo gerente do banco. O correspondente é aquele profissional que faz o meio de campo entre você e o banco. Com o correspondente, você vai fazer a aprovação de crédito. E é nesse momento que o banco analisa a sua documentação pessoal, a idade, o comprovante de renda, o histórico e te diz quanto de financiamento ele vai liberar para você. E presta atenção nisso aqui. Nessa etapa, você não precisa ter terreno, não precisa ter projeto, não precisa de nada, tá? Só a sua documentação pessoal. E essa aprovação de crédito é gratuita. E por que isso é tão importante? Porque só depois de saber quanto o banco te empresta de fato é que você vai buscar o terreno e fazer o projeto. Se você fizer o contrário, pode comprar um terreno que não se encaixa no estudo de viabilidade ou fazer um projeto fora dos valores do seu financiamento. O banco reprova todo o seu processo. E aí você perde tempo e perde dinheiro. É exatamente nesta etapa que o especialista em obras financiadas vai fazer o estudo de viabilidade para você. Mas ter o crédito aprovado é só o começo. Agora vem a parte que confunde 95% das pessoas, que é o ponto 2, contrato de promessa de compra e venda. Depois da aprovação de crédito, você vai procurar um terreno com o valor dentro dos parâmetros encontrados lá no estudo de viabilidade. Achou o terreno? Negociou esse terreno? Então, perfeito. Agora você precisa fazer um contrato de promessa de compra e venda com o dono do lote. Aqui está o pulo do gato. A Caixa paga até 80% do valor do terreno para o vendedor do lote, mas ela só vai pagar isso depois de você assinar o contrato de financiamento com o banco e registrar esse contrato no cartório. E olha, esse processo aqui demora uns 4 meses fácil, tá? Então, no contrato de promessa de compra e venda, você precisa colocar um prazo de pelo menos 4 meses. E você vai ter que pagar pelo menos 20% do terreno direto para o vendedor, do seu bolso. Os outros 80% a Caixa paga depois. E eu já vi muita gente perder terreno porque colocou o prazo de 60 dias nesse contrato. O processo não terminou a tempo, o vendedor vendeu para outra pessoa e o cara ficou sem nada. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu oportunidade. Não seja essa pessoa. Beleza, terreno negociado, mas antes de partir para a obra, tem uma etapa que a Caixa exige e que muita gente faz errado. Chegamos no ponto 3, projeto e alvará. Agora você pode partir para a elaboração dos projetos. O banco exige o projeto arquitetônico legal, que é aquele que você aprova na prefeitura. Mas dependendo do seu caso, ele pode pedir projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico e de impermeabilização.
A minha sugestão aqui é, já faça todos os projetos de uma só vez. Com o projeto pronto, você aprova na prefeitura e pega o alvará de construção, que é a liberação oficial para você começar a sua construção. Sem alvará, você não consegue dar entrada na parte da engenharia da Caixa. Junto com o alvará, você também vai precisar de PCI, que é a proposta de construção individual. É uma planilha padrão Caixa, onde você mostra quanto vale o seu terreno, qual o orçamento da obra e quanto tempo vai durar e quanto você vai gastar em cada uma das etapas da construção. Quem preenche isso é o engenheiro ou arquiteto responsável pela obra. A PCI é uma das etapas mais importantes do processo. É ela que define como e quando você recebe o dinheiro durante a obra. Se você errar aqui, pode ficar sem dinheiro no meio da construção. Não tem volta, tá? Com a documentação pronta, é hora de colocar a Caixa para trabalhar de verdade. Chegamos então no ponto 4, avaliação da Caixa. Com o alvará, projeto aprovado e PCI em mãos, agora você dá entrada na parte da engenharia da Caixa. É aqui que o banco avalia o seu imóvel. Lembra que lá no início o banco só analisou você, sua renda, seu nome limpo? Agora o banco vai analisar o imóvel. E por que isso? Porque a única garantia do financiamento de construção é a própria casa que vai ser construída. Um engenheiro credenciado da Caixa vai até o seu terreno, analisa o valor, analisa o projeto, analisa a PCI, tudo certinho, você é aprovado pela engenharia da Caixa. Essa etapa é o teste final antes de você assinar o contrato. Se reprovar aqui, você volta vários passos atrás. Por isso a importância de fazer o cálculo de viabilidade antes de elaborar o projeto, para garantir que está tudo dentro do que a Caixa aprova. Beleza, passou pela engenharia, agora vem o momento mais esperado, que ainda não é o fim. É o ponto 5, a assinatura do contrato na Caixa. Tudo aprovado, você é chamado para assinar o contrato do financiamento. Quem assina de fato? Você, que é o proponente do financiamento e o vendedor do lote. Neste momento, você já pode começar a obra. Mas antes, o ideal é ir até a prefeitura, emitir a guia do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e pagar esse ITBI. Normalmente, o valor desse ITBI é de 0,5% a 3% sobre o valor do terreno, mas varia de cidade para cidade. Com o ITBI pago e o contrato assinado, você vai para o cartório de registro de imóveis registrar o contrato. Isso demora de 15 a 30 dias. Só depois que o registro sair é que a Caixa paga os 80% do terreno para o vendedor. Bom, este é o ponto do qual você dá início à sua construção. Mas como funciona o recebimento do dinheiro? Porque não é como você imagina. Chegamos então ao ponto 6, reembolsos durante a obra. Durante a obra, você não recebe o valor do financiamento todo de uma vez, você recebe por etapas, de acordo com o cronograma que o engenheiro fez na PCI. Funciona assim, você divide a obra em etapas. Se é uma obra de 12 meses, são 12 etapas. Você executa uma etapa com recurso próprio primeiro. O engenheiro ou arquiteto da obra comprova através de fotos e relatórios, usando uma planilha chamada PLS, e aí a Caixa te reembolsa aquela etapa. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que a primeira etapa é 10% da obra. Você tira do seu bolso os 10%, faz as fotos, comprova e recebe de volta os 10% do valor de financiamento na sua conta. Isso significa que você precisa ter capital de giro. E esse capital de giro é o valor de entrada do seu financiamento. Você não pode começar uma obra financiada completamente zerado. Precisa ter dinheiro para executar pelo menos a primeira etapa enquanto espera o reembolso. E quando a obra termina, tem mais uma surpresa aqui que quase nenhum engenheiro ou arquiteto fala. Chegamos então ao ponto 7, a averbação. A última etapa da obra, normalmente uns 5% do valor total, fica retida até você fazer a averbação da construção. A averbação é quando você volta para o cartório de imóveis e registra que agora não tem mais só um terreno vazio, tem uma casa pronta a ser habitada. Só depois de apresentar essa documentação para o banco é que você recebe os 5% finais. E é nesse momento aqui também que o seu contrato sai da fase de obra e entra na fase de amortização. Durante a obra, você só pagava juros sobre o que já tinha recebido. Agora você começa a pagar as prestações de fato do financiamento. E muita gente relaxa no final da obra e esquece dessa averbação. O resultado disso, fica sem receber os 5% finais e não consegue vender a casa se quiser. Não cometa este erro. Portanto, são 7 etapas principais que você precisa seguir para construir uma casa financiada pela Caixa em 2026. A aprovação de crédito, contrato de compra e venda, projeto e alvará, avaliação da engenharia da Caixa, assinatura do contrato e registro, reembolsos durante a obra e averbação final.
Parece muita coisa? Realmente é, mas quando você sabe exatamente o que fazer em cada uma das etapas, o processo flui e o resultado, uma casa construída com o dinheiro do banco, pagando prestações que muitas vezes são mais baratas do que o aluguel. Tem muito mais detalhes sobre cada uma dessas etapas aqui no meu canal. Maratona os vídeos aqui que você vai dominar esse processo completamente. E me segue lá no Insta, @eng.lucasvaladão, que eu posto conteúdo diário sobre construção financiada, dicas, estratégias e armadilhas para você evitar. E se mesmo depois desse vídeo você ainda precisar de ajuda para fazer a sua construção financiada com tranquilidade e economia, então preencha o formulário de aplicação que eu vou deixar aqui embaixo para que a minha equipe entre em contato e te acompanhe durante todo o processo, desde o cálculo de viabilidade até a conclusão final da construção da casa. Você vai ter uma casa novinha em folha, pagando pouco e tudo isso com zero dor de cabeça. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado por assistir. Não esquece de me seguir no Instagram, @eng.lucasvaladão. Nos vemos em breve. Eu sou Lucas Valadão e fui!